Agora vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus para darmos início às preces e radiações. Pai nosso, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, de nossa própria inferioridade, mas livrai-nos do mal. Mentalizemos agora todos os nossos irmãos que estão em sofrimento, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos e nas penitenciárias. Prece do anjo Ismael. Glória a Deus nas alturas, paz aos homens na terra. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta os teus humildes irmãos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre para nós os teus compassivos braços, abriga-nos do mal, levanta os nossos espíritos à majestade do teu reino. Infunde em todos os nossos sentidos a luz do teu imenso amor. Jesus, pelo teu sublime sacrifício, pelos teus martírios na cruz, dá a esses que se acham ligados ao pesado fardo da matéria a orientação perfeita do caminho e da virtude, o único pelo qual poderemos te encontrar. Jesus, paz a eles, misericórdia aos nossos inimigos, e recebe em teu seio bendito a prece dos últimos dos teus servos. Bendita estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com os teus raios divinos, lava-nos de todas as culpas, atrai-nos para junto do teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo, com os seus erros, paixões e ódios, alastra o caminho de espinhos, escurecendo o nosso horizonte com as trevas do pecado, rebrilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no teu Evangelho, possamos trilhar e vencer as escabrosidades do carreiro e chegar às moradas do teu reino. Amiga estrela, farol dos pecadores e dos justos, abre o teu seio divino e recebe a nossa súplica pela humanidade inteira. Vamos mentalizar agora os nossos familiares que já partiram e os nossos irmãos suicidas. Prece do Evangelho. Nós vos rogamos, Senhor, espalhar sobre todos os que sofrem, seja no espaço, como espíritos errantes, seja entre nós, como espíritos encarnados, as graças do vosso amor e da vossa misericórdia. Tende piedade de nossas fraquezas. Vós,
nos fizestes falíveis, mas nos deste a força para resistir ao mal e vencê-lo. Que a vossa misericórdia se estenda sobre todos os nossos irmãos que não puderam resistir às suas más inclinações e que ainda são arrastados pelo caminho do mal. Que os vossos bons espíritos os envolvam, que a vossa luz brilhe aos seus olhos e que, atraídos por vosso calor que reanima, eles venham se curvar a vossos pés, humildes, arrependidos e submissos. Nós vos pedimos igualmente, Pai de misericórdia, por aqueles nossos irmãos que não tiveram forças para suportar suas provas terrenas. Vós nos destes um fardo a carregar, Senhor, e devemos depositá-lo apenas a vossos pés. Mas a nossa fraqueza é grande e algumas vezes a coragem nos falta no caminho. Tende piedade desses servidores indolentes que abandonaram a obra antes do tempo. Que a vossa justiça os ampare e permita aos vossos bons espíritos lhes trazer o alívio, as consolações e a esperança no futuro. O caminho do perdão é fortificante para a alma. Mostrai, Senhor, aos culpados que desesperam, e sustentados por essa esperança, eles reunirão forças na própria grandeza de suas faltas e de seus sofrimentos, para resgatar o seu passado e se preparar para conquistar o futuro. Vamos orar agora pelo nosso lar, por esta casa e pela paz no nosso planeta. Jesus amado, Mestre e irmão, permita que nosso lar e nossos familiares recebam as vossas bênçãos e a vossa misericórdia, Pai. Pedimos a vossa proteção e a assistência dos seus mensageiros de luz para essa casa. Que esta casa esteja sempre aberta a todos que possam precisar de consolo, orientação e esclarecimento espiritual. Iluminai nosso espírito, para que nunca nos afastemos de vós. Não permitas que o egoísmo venha dominar o nosso coração, afastando-nos dos nossos companheiros de jornada. Rogamos ainda, Jesus, por aqueles que foram vítimas da violência que domina o nosso planeta. Porém, não nos esqueçamos de pedir a vossa clemência pelos responsáveis por todos esses sofrimentos. Que seus corações sejam tocados por vosso amor, que seus espíritos possam ser esclarecidos, que suas consciências sejam despertadas e tenham, ainda nesta vida, tempo para um arrependimento sincero. Piedade, Jesus, e que assim seja.
agradecemos aos bons espíritos que junto a nós estiveram durante as preces e radiações, e que ao sairmos desta casa, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Obrigado a todos. Hoje nós temos a grata satisfação de receber o nosso irmão Álvaro, da Casa Coirmã Ponto de Luz de Esteio. Seja bem-vindo. Primeiramente, uma boa tarde a todos. Sejamos todos muito bem-vindos a essa nossa casa de oração, onde vamos nessa tarde conversarmos um pouco sobre uma reforma íntima, a que tanto falamos em nossas exposições, a que tanto conversamos em nosso meio, a que tanto buscamos em nossa família, em nossas confraternizações, aonde entre muitos familiares se fala que devemos mudar, que devemos sermos pessoas melhores, e trazendo sempre o conhecimento e o intuito cristão, tendo como base os ensinamentos crísticos, como guia o nosso bom e amado Mestre Jesus, e assim tentamos sempre buscar, através dos seus ensinamentos, a paz a que todos nós almejamos. Nós nomeamos isso de muitas maneiras. Nomeamos a paz como amor, como fraternidade. Nomeamos como paz dentro do lar, inteligência. Nomeamos como conquista de algum bem material, aonde o espírito se sacia com aquele sentimento, com aquela energia que tanto buscou e assim nesse instante o sacia momentaneamente. Pois esse espírito, viciado em adquirir algo efêmero, quanto é as coisas materiais, ele logo precisa de um novo impulso, de uma nova conquista material, para assim de uma certa forma iludir-se com o seu bem-estar, aonde vive andando em círculos com as mesmas dificuldades, aonde trocamos apenas o nome, muitas vezes, das nossas aflições. Mudamos nome como eu quero adquirir isso, eu quero adquirir aquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo outro, e assim nós construímos uma vida em busca de todos os precisos materiais. Não voltamos um olhar mais elevado às coisas espirituais, porque desde o nascimento, desde o berço, a nossa criação, a nossa infância, a nossa adolescência, muitas vezes, de uma forma a que aqui eu peço licença aos educadores, mas que muitas vezes sem um grande conhecimento da vida espiritual, direcionamos muitos dos seres a vida material, onde dissemos muitas vezes que se você não for educado, você não adquirirá o seu carro que deseja, não terá sua casa, não será dono de algo, e assim nós vamos nomeando ao infinito a que cada um aqui possa imaginar. Aonde os princípios da moralidade seria: para se tornar um homem de bem, você precisa ter instrução. Você precisa saber e discernir e trabalhar com o seu racional, aonde o que é certo e o que é errado, aquilo que você carrega para consigo
e aquilo que de uma certa forma será só teu. Aquele que muitas vezes terá tudo, mas não terá nada, e aquele que não tem nada, aos olhos materiais, possui tudo. São pequenos traços que nós vamos deixando passar por termos os 5 sentidos muito aflorados. Se nós pensarmos um pouco mais, esses 5 sentidos ainda são materiais. Pois ainda consigo ver somente com os olhos materiais. Consigo ouvir apenas com o aparelho auditivo que a minha matéria me proporciona. Não consigo escutar o ser. Eu não consigo escutar a Deus. E quando falamos a Deus, não é de uma forma irracional, a como podemos imaginar. Mas quem de nós, nessa tarde, ao meditarmos aqui, nos concentramos na chuva? Neste momento magnífico a que o ar está sendo purificado, onde muitos assim não entendem, que através da chuva o ar se torna mais leve. Os miasmas se dissipam e ela serve para alimentar a terra, a que tanto nos alimenta. Mas a primeiro momento nós não gostamos, porque essa chuva hoje fez com que eu me molhasse. Essa chuva fez com que eu não conseguisse, e mais uma vez usamos o desculpismo ao infinito. Mas o mais latente nesse instante das minhas reclamações é o meu egoísmo. Pois eu penso somente em mim. A chuva incomoda a mim. Eu gostaria de fazer muitas coisas, mas ela me impede. Quais são essas coisas? Que coisas reais são essas a que eu preciso fazer? O que me chama a atenção no dia a dia? Ao acordar pela manhã, qual a minha proposta diária? O que eu busco realmente? O que eu vivo realmente? E aqui podemos usar uma palavra, ou melhor, 2, para que nós venhamos a refletir. Eu vivo ou eu existo? Pois viver é estar com Deus, é vivenciar a cada minuto, é sentir o que acontece em meu ser a cada minuto, é absorver esse sentimento de instrução divina da lei maior, me tocando para encontrar a felicidade, a paz tão almejada. E muitas vezes eu existo. Pois aqui vim reencarnar neste orbe e tenho a minha passagem neste orbe. Então acordo pela manhã, tomo meu café, faço minha higiene, indiferente da ordem a de cada um, visto-me, vou ao trabalho, repito as minhas tarefas, volto ao meu lar, com a minha família, assisto um pouco de algum noticiário televisivo, enfim, adormeço. Logo após, novamente tomo a minha existência desta forma. E assim vai passando os anos, e eu voltado ao mundo, porque eu preciso trabalhar, porque eu preciso disso, eu preciso daquilo. E aqui não há nenhuma situação contrária ao trabalho, pois a lei do progresso se encontra ao trabalho. Mas o dar a Deus o que é de Deus e o dar a César o que é de César. O trabalho nos serve para nos instruir, para que nós venhamos a exercitar o nosso pensar, a nossa razão, que nós venhamos exercitar o nosso corpo físico através do trabalho, para que possamos assim buscar melhor a nossa existência. Mas temos que ter um olhar mais refinado ao que realmente nós estamos buscando. Ao virmos nesta tarde chuvosa, de segunda-feira ao Centro Espírita, o que realmente nós estamos buscando? E aqui a cada um faça a sua interrogação íntima. Eu vim porque meu lar está muito difícil. Eu vim porque eu estou procurando um emprego. Eu vim porque eu sou espírita e aqui busco a minha salvação. Eu vim porque
gosto de ouvir alguma temática a ser trabalhada na visão espírita das leis evangélicas do nosso Criador. E assim nós vamos também termos muitas razões para estarmos aqui nesta tarde. Mas estamos vivendo este momento ou simplesmente existindo neste momento? O capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, ele vai dizer que o seu fardo é leve, que o jugo é suave. E como podemos nós ainda nos mutilarmos, muitas das vezes? Pois no nosso dia a dia nós dissemos, eu preciso ser melhor, eu tenho que ser melhor, pois a lei me diz que eu tenho que melhorar, eu preciso, e assim vou me impondo dificuldades para que meu espírito ascenda ao melhoramento. Mas o Cristo em nenhum momento traz em seus ensinamentos que nós venhamos a nos mutilar. Seu jugo é suave, o seu fardo é leve. E como pode essa vida ser tão dura? Como sofro tanto? E aí, nós paramos em uma profunda reflexão de o que está errado com a minha existência. E agora também podemos usar exemplos aos muitos. As minhas dificuldades a que eu enfrento é que fulano não me entende, Beltrano não consegue compreender que a vida é assim. Mas o meu vizinho é incompreensível, meus familiares não me entendem de forma alguma. Há anos eu busco a minha melhora e eu não consigo, porque muitas vezes o meu supervisor ou meu chefe de trabalho, ele não me entende minha forma de trabalhar, eu não consigo subir de cargo. E eu preciso ganhar mais para sustentar a minha família. A minha empresa não reconhece o funcionário. Quando eu estou conseguindo galgar uma condição de vida um pouco melhor, logo algo me atinge e eu volto novamente, como assim dissemos no nosso dia a dia, eu retorno à estaca zero, pois aquele pouquinho que eu tinha economizado para que hoje eu tenho que gastar com isso, com aquilo que estragou, que quebrou, que era um gasto inesperado, e assim sucessivamente. A minha visão ainda traz uma visão terra a terra. O sofrimento ainda é grande, e eu não entendo como pode desta forma ser assim suave. Eu não consigo entender como ser leve se sofro tanto. Tudo acontece somente comigo. E então, nós vamos nos deparar neste capítulo, aonde vai nos orientar uma visão mais celeste, aonde nós viemos a olhar para dentro de nós mesmos, tentarmos entender que muitas das problemáticas nada são do que um teste para o nosso melhoramento. De uma forma simples de entendimento, é um teste para o nosso melhoramento. Uma prova para mostrar se realmente nós entendemos ou não entendemos. Se nós estamos vivendo em Cristo ou estamos apenas vivenciando. O Cristo veio nos ensinar o caminho. Veio nos mostrar como devemos proceder mediante as leis do Criador. A lei de amor, aquilo que não é perene, aquilo que é eterno, que nos acompanha. Esse é o ensinamento a que ele veio nos trazer, mas nós ainda não temos essa visão. Nós queremos o terra a terra, nós queremos aquilo que é supérfluo. E ele veio nos ensinar
as coisas da real vida, da nossa vida eterna, da vida no plano espiritual. O retorno à nossa pátria verdadeira, pois aqui é somente uma passagem nessa escola terrena, onde viemos aqui buscar os ensinamentos do meu eu, ascender ao amor ao próximo. Mas para isso eu preciso me esclarecer. Para isso eu preciso ter algo que me oriente. E o Evangelho vem trazer esse papel. Os ensinamentos do Cristo e as verdades do Pai que vêm nos libertar deste mundo material, onde nós precisamos sim estar aqui para aprender, mas na certeza de que aqui é uma passagem. E tudo que é nos dado e nos imposto serve para o nosso melhoramento. E nós muitas vezes nos julgamos cristãos. Cristãos por frequentar e pertencer a uma sociedade, a uma seita religiosa, a uma forma de pensar. E assim nós começamos a nos dominar nesse amor material de pertencer às religiões, às seitas, às sociedades, mas esquecemos do que o Cristo nos ensina. A verdade está dentro de nós. As leis estão dentro de nós. E quando ele vai nos falar, vós sois deuses, ele vem nos chamar à reflexão da centelha divina que nós somos. Estamos adormecidos nessa casca material, onde somos amor, somos luz. Mas como eu não consigo isso? Como é difícil! Por que é tão difícil entender as minhas problemáticas diárias? Porque ainda a minha visão é material. Porque ainda eu olho o que está fora de mim. Eu ainda procuro entender o mundo como ele é fisicamente. Eu ainda busco o que é perecível, como assim dito. Eu ainda busco o que é material. E as minhas dores vão ao infinito. Nós vimos nesse momento pandêmico a que a humanidade se encontrou e se encontra ainda perda de amores nossos, de entes queridos, amigos. E nós não entendemos como nos dói tanto essa passagem. E aqui não é ser insensível, pois essa dor existe porque é um sentimento a que nós estamos trabalhando. Mas não a revolta contra as leis. O entender de que esses irmãos, eles têm o seu retorno à pátria espiritual. E que cada minuto aqui vivido foi um aprendizado. E levarão para a pátria espiritual, no seu existir real, aquilo que aqui aprenderam. Não é diferente de nós. Se nós aqui estamos, alguns tiveram neste momento pandêmico esse vírus letal, que não nos afetou de forma a levar à óbito, a levar à morte. Mas, de uma forma ou outra, alguns tiveram, outros não tiveram. Como pode? Porque a cada um a sua hora, a cada um ao seu momento. E quando formos chamados, responderemos pelo aquilo que fizemos até então, até aquele instante. Isso nos traz a reflexão de que nunca é tarde para que nós venhamos mudar. E é muito estranho porque nós caímos num vício material e um escapismo psicológico dizendo, eu vou mudar aos pouquinhos. Esse ano eu disse que eu vou, a partir de semana que vem eu irei, e nós começamos a datar o que precisa ser mudado em nós. Se o tempo não existe e é somente uma forma deste orbe para nós controlarmos entre o dia e a noite, por questões naturais e físicas, que tempo nós temos se não experimentarmos agora o amor do Cristo?
E aí, como posso me tornar um espírito melhor? De que forma eu posso melhorar as minhas dificuldades? Melhorar em sentido de que não lutar mais contra elas, mas aceitá-las como elas são e por que estão se apresentando a mim. A pergunta 919 do Livro dos Espíritos vai nos dizer. Um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. E essa frase está sendo citada de uma maneira assim por todos. A todos querem usá-la, conhece-te a ti mesmo, conhece-te a ti mesmo. E ela vai ficando de uma forma leviana de ser pensado, aonde traz uma profundidade incrível, pois Santo Agostinho depois vai dar mais uma explanação sobre o que ela significa. Essa frase, ela estava escrita num templo de Delfos, na Grécia Antiga, onde muitos se apropriaram dela, assim como nós hoje assim a usamos. E um sábio, Sócrates, na antiguidade, vai usá-la em seus ensinamentos, mas de uma forma incrível. Pois Xenofonte, seu amigo, vai até o templo perguntar quem era o homem mais sábio da Grécia. E as pitonisas, as médiuns da época dizem: é Sócrates. E o amigo volta, irradiante, para dizer a ele: Sócrates, tu és o mais sábio de todos os homens. E aquilo o incomoda e diz: não pode, não sou. Pois o máximo que eu faço é questionar a mim mesmo, para buscar uma verdade total. Eu questiono a tudo que existe para que eu possa assim encontrar aquilo que eu busco tanto, que é a paz. Assim como nós nomeamos isso de uma certa forma como humildade ou como nobreza, mas é o sentimento a que nós devemos buscar. Conhecer-nos a nós mesmos. A frase de Santo Agostinho, que todas as noites nós devemos refletir sobre o nosso dia. E aí também usamos essa frase a todo instante. Passamos um dia a transgredir as leis do Criador. Somos maledicentes, somos orgulhosos, somos egoístas. E aí chegamos à noite, na hora de dormir. E muitos de nós não oramos. Mas aqueles que ainda o fazem e lembram, começam a fazer uma revista em sua consciência. Mas eu podia ter feito isso diferente. Mas eu poderia ter feito aquilo diferente. Então eu vou rezar a Deus para que eu mude, e adormecemos. E no outro dia acordamos e é vida que segue. Como se a mágica ou o milagre existisse, aonde a doutrina espírita vai nos explicar que isso não existe. O esforço meu de me tornar um irmão melhor. Conhecer-se a si mesmo é olhar-se para dentro de si. Não é o meu espírito se tornar melhor, pois coloco-o em terceira pessoa. Eu sou esse espírito, eu preciso me tornar melhor. E eu ainda estou dependendo de alguém. Esse melhor é a casa espírita que vai me tornar melhor. Eu deixarei de ser tão triste se eu adquirir o meu carro, o meu telefone novo, se eu pagar as minhas contas, e eu vou colocando infinitamente as problemáticas para fora. Nessas visões materiais dos 5 centímetros que está fora o meu problema. E eu preciso para me tornar uma pessoa melhor. Aonde o meu eu precisa mudar. O meu espírito precisa viver essa existência. Eu preciso sentir a minha família, eu preciso sentir o meu lar. Eu preciso sentir essa existência. E qual o meu papel? Não sei. Pois a cada um sabe do seu papel. Eu não sei. Porque eu não parei para olhar para dentro de mim. E aí é muito fácil.
Mais uma vez, de uma forma egóica, é muito fácil. Dizer que o vizinho conseguiu trocar de carro, com certeza ele não declara imposto de renda. A vizinha fez não sei o quê, com certeza ela não trabalha, ela tem tempo para fazer isso. E nós começamos a buscar problemáticas fora do meu eu. Mas quando chega a minha vez de entender por que é tão difícil dentro do meu lar, eu escapo, eu fujo, eu não quero saber. Porque quando mexe com o meu orgulho, o meu sentimento, eu preciso mudar. Eu preciso entender que de alguma forma é o agora, ou protelar. E então o que eu faço? Voltamos ao capítulo 6. O Cristo Consolador. Eu começo a me esconder. Eu começo a agir os meus 5 sentidos. Eu começo a usar, meus 5 sentidos. Eu começo a olhar para o meu irmão com um olhar de julgamento. Eu começo a imaginar que aquilo está acontecendo por tais e tais motivos, mas agora é escondido. É como muitos de nós a casa espírita. E aqui usamos sempre o exemplo da casa espírita, pois é nossa vivência. Não devemos falar lá fora, e sim no meu eu. Chegamos à casa espírita com um sorriso no rosto, aonde beijamos a todos, e agora neste momento mais limitado, mas nos abraçamos, com uma voz suave, dizendo, ai querida irmã, ai está tudo certo, ai... E no primeiro momento os conchavos se formam dizendo, viu que a fulana falou, não é assim. E nós já retomamos novamente aquele nosso orgulho. Vivemos escondidos atrás de uma falsa moral. E isso nos dói, porque a irmã faz algo que me incomoda. E eu não gosto, e aí o fardo fica pesado. Aí viver em Cristo fica quase que insuportável. Porque ele diz para mim amar, eu não consigo amar aquela irmã. E o jugo é leve, meu Deus, mas eu não entendo. E aí eu preciso compreender a quem eu sou. Eu sou esse ser orgulhoso que julga, que quer que a irmã faça da minha maneira as coisas. E aqui eu trouxe o exemplo da casa espírita, mas podemos exemplificar de muitas maneiras. E como não o nosso lar? A minha esposa me incomoda com aquilo que ela faz, eu não gosto. Esse meu primo, esse meu parente que me visita, ele é terrível. E esse sentimento nós vamos acumulando, onde deveríamos entender. Quando Jesus nos ensina, amai-vos uns aos outros. E amar não quer dizer somente beijar e abraçar, porque isso nós fizemos e não dá certo. Então, conhece-te a ti mesmo está muito difícil, porque eu beijo a irmã, eu abraço, e o meu sentimento não muda. Não muda porque não é tocante à reflexão, ao amor no coração, ao racional. Assim como Pascal nos diz que deve passar pelo coração e ir ao racional. Blaise Pascal nos fala nesse exemplo. Toca-nos o amor e racionalmente nós vamos desconstruindo essa raiva. Meu irmão, eu não gosto quando você faz isso. E ele vai nos dizer, é que eu chego muito cansado do meu trabalho. Eu não aguento de dor nas pernas. Então nós dissemos a ele, talvez trabalhe com um tênis mais confortável. Vamos tentar comprar um tênis mais confortável. Mas o meu patrão me incomoda muito. Mas quem sabe vamos conversar sobre. E assim nós precisamos viver os ensinamentos do Cristo, mas não guardar aquele ódio. E nós vamos guardando esse ódio. Nós vamos guardando esse ódio. Aí são inúmeras problemáticas que nós temos dentro da família. Quando não há mais resolução, pela fórmula do diálogo, o que acaba acontecendo? As agressões. Discutimos, brigamos, e nós não sabemos, eu estou cheio de problemas. Sim, acumulamos. Prendemos essa fera dentro de nós, prendemos esse leão, enjaulamos, e ele vai ficando cada vez com mais fome. E quando essa jaula estoura
pela força dele sedenta, não há mais como racionalizar. Não há mais como entender. E isso a física, a fisiologia já nos explicam. Não há como mais entender. Pois em seu momento de raiva demora de 30 a 1 hora para que a adrenalina, para que as suprarrenais possam parar de assim fazer o seu efeito. Para que chegar nesse estágio? Por que não conhecer quem realmente eu sou? O conhece a ti mesmo a todo instante. Conhece-te a ti mesmo é alguém que me agride e eu respondo, e puxa vida, perdão, irmão, saiu daqui mesmo, aqui eu não gosto que me fale isso, me desculpe, mas se desculpe de coração, dizer, olha, eu vou mudar, eu sei, mas isso é esse trabalho, sincero, aberto, sem conchavos. Pois a forma de adquirir isso, qual a forma de nós conseguirmos curar o egoísmo? E os Espíritos vão nos dizer, através do exercício da caridade, através do trabalhar-se a si mesmo, esse sentimento, buscando um melhoramento. E como posso isso? Somos brindados ao Evangelho. Somos brindados ao Cristo Messias, que vem nos trazer os ensinamentos do Pai para a nossa libertação. A palavra de amor ao próximo. Amar ao próximo como a si mesmo. E aí nós ficamos pensando, o amar ao próximo é tão fácil, é eu sorrir, dar um bom dia, ser educado e ajudá-lo de uma forma caridosa, com algo material. E esse irmão sorri pelas necessidades materiais a que ele se encontra. Estou salvo. Sério? Isso não é barganha? Pois se eu estou fazendo algo para ter algo em troca, não é barganha? Agora, quando realmente eu sinto que eu estou auxiliando esse irmão pelas suas aflições diárias, pelas dificuldades a que ele vem passando nessa escola da vida e que eu posso auxiliar para que não seja tão penoso, para que o seu fardo seja mais leve, aí sim, aí está na hora de eu pensar de uma forma irradiante. Mas para isso eu preciso exercitar esse sentimento sem a troca de barganha. Amar ao próximo como a si mesmo traz a reflexão do que como eu posso amar alguém se eu não me conheço? Eu não sei quem eu sou. Amar como a si mesmo, mas eu me amo? Será que realmente eu me amo? E quando eu estou à frente ao espelho, como eu me porto de quem realmente eu sou? Para mim me amar, eu preciso realmente me entender. E para que eu venha a me entender, nada mais é do que conhece-te a ti mesmo. Quando Cristo Jesus vem dizer que Ele não veio destruir a lei, é porque a lei da verdade, a lei do Criador é una. Ela está aqui ou acolá, neste continente ou no outro, naquela religião ou na outra, então não julgueis, para que não venha a ser julgado. O conhece-te a ti mesmo é viver o Cristo intensamente, mas cada um que se reconheça e de como pode se tornar um espírito melhor. Reconhecer-se a si mesmo é uma profunda reflexão de quem eu sou, mas sem orgulho e vaidade. Eu sou hipócrita? Sou. Eu sou egoísta? Sou. Mas eu sou avaro? Sou também. Eu sou maledicente? Quem não? Sou sim. Sou maledicente. Mas eu não falo de ninguém, mas pensa. Então, amar ao próximo como a si mesmo é uma reflexão para que nós venhamos a refletir sobre nós. O conhece-te a ti mesmo nada mais é do que eu viver em Cristo. Viver quem realmente eu sou. E não colocar dogmas para me tornar melhor, e sim ser melhor. Pois quando nós ouvimos o exemplo de Santo Agostinho, que à noite ele fazia essa reflexão,
Eu posso fazer ao meio-dia, eu posso fazer a todo instante que medito, eu posso fazer em uma parada de ônibus pensando o que eu fiz há pouco tempo atrás não era legal. Eu devo mudar essa forma de pensar, essa forma de agir. E são esses atos que vão me dando oportunidade de me transformar. Mas essa pausa é para a reflexão de mim mesmo. Para o nosso encerramento, é as 3, né, irmã? Para o nosso encerramento, na mitologia grega, como nós falamos de Sócrates, né? A simbologia da medusa, a quem possa interessar, aquela mulher a que tinha as serpentes como cabelo, enfim, na cabeça, como a cada um compreende e lembra nos seus estudos escolares, ou enfim, até em filmes, ela nada mais é do que eu. Aquela medusa criada pelos gregos simboliza eu, que quando eu me deparo olhando para mim mesmo, eu não me aguento, me petrifico. Pois ali estou eu, como realmente eu sou, e eu tenho medo de mim mesmo, me petrifico. Quando eu descubro quem eu sou, eu fico chocado, quando realmente eu foco. Ali é a visão do homem refletida a ele. E aí o simbolismo também é feito para que nós venhamos a entender. Então, quando eu tento me descobrir, eu tento ver quem eu sou, eu digo, eu sou o mesmo. É verdade, preciso mudar. Quando? Bom, a cada um sabe de si. Mas a história do protelar só vai existir. Porque hoje eu vou ser só um pouquinho maledicente, amanhã não. Mas amanhã aparece uma outra oportunidade. E nós dissemos, eu não sou mais maledicente dessa forma, mas eu sou maledicente dessa outra. É maledicente igual. O sentimento é o mesmo. Só mudou o cenário, só mudou a forma, mas a maledicência é a mesma. Eu não sou egoísta, é que eu penso primeiro na minha família. Pois é. Se nada é nosso, se somos espíritos reencarnantes, com esse cenário familiar para que eu possa alavancar no meu conhecimento e melhora espiritual, como pode ser meu filho e minha esposa? Não tem como. Mas o meu egoísmo fala mais alto ainda. Isso que nós nem entramos nas partes familiares, que na maioria das vezes são os nossos desafetos que ali estão para nós aprendermos a nos amarmos. E nós assim defendemos com unhas e dentes. Então, meus irmãos, respeitando o horário da espiritualidade, que venhamos a refletir do conhece-te a ti mesmo. Que o amor venha reinar dentro de nós, mas não desta forma que nós entendemos, que um dia irá reinar porque eu ouço ou leio sobre o Cristo, porque eu sinto. Eu preciso viver. O conhece-te a ti mesmo, o primeiro passo é quem eu sou. E a partir do quem eu sou, eu começar a destruir essas muralhas e começar a viver de uma forma sublime, de uma forma ascendente, as verdades da lei a que Jesus vem nos trazer. Muito obrigado, meus irmãos, pela paciência, pela atenção desta tarde, de nós podermos estarmos conversando sobre o Evangelho, sobre as leis morais, e que nós possamos sair daqui refletindo sobre aquilo que nós conversamos nessa tarde, e que possamos pôr em prática no nosso dia a dia, levando essa paz, esse amor que aqui nós viemos em busca, e que nós venhamos a nos reconhecer como verdadeiros filhos de Deus. Uma boa tarde a todos, e que Jesus nos acompanhe.